Olhe ao seu redor. Você já teve a sensação de que algo está terrivelmente errado com este mundo? Que existe um peso invisível sobre você, esmagando sua vontade, seu tempo e até sua alma? O que você chama de vida pode ser apenas uma simulação disfarçada de realidade. E a verdade é que este lugar pode ser um inferno. Guerras, pandemias, miséria, sofrimento sem fim. A cada segundo, milhões de pessoas estão em desespero, presas em um ciclo que nunca muda. Mas e se eu te disser que isso não é um acaso? Que toda essa dor é intencional e serve a um propósito oculto? E pior, que você não está aqui por escolha própria? Muitos textos antigos, de tradições esquecidas e perseguidas, falam de um mundo governado por entidades sombrias que aprisionaram a humanidade neste plano material. Os gnósticos chamavam essa entidade de Demiurgo, o falso Deus, o grande enganador. Para ele, nós não somos filhos divinos ou seres livres. Somos apenas prisioneiros. E se essa ideia parece absurda, olhe para sua própria vida. Desde que nasceu, você tem sido condicionado a aceitar um sistema baseado no medo, na escassez e no sofrimento. Você trabalha para sobreviver, envelhece e morre, apenas para renascer e repetir tudo de novo. Mas quem está controlando esse ciclo? E mais importante, como podemos escapar? Agora abra sua mente e prepare-se para enxergar o que sempre esteve diante dos seus olhos. Mas eu te aviso, uma vez que você veja a verdade, não há como voltar atrás. Desde que nascemos, somos ensinados a aceitar esta realidade como ela é. Mas pare e pense, por que tudo neste mundo parece projetado para o sofrimento? Desde que a gente se entende por gente, já cai direto num sistema que manda a gente obedecer, trabalhar sem parar e aceitar a dor como se fosse parte do pacote. Se esse mundo tivesse sido criado por um Deus realmente bondoso, por que é que a fome, a guerra e a doença parecem estar no centro de tudo? A resposta pode estar nas tradições que o tempo quase apagou. Os gnósticos, por exemplo, acreditavam que este mundo não foi criado por um Deus bondoso, mas por um demiurgo, um falso Deus que nos prendeu dentro de uma grande ilusão. Ele não quer nosso bem, nem nosso crescimento, só a nossa obediência. E o sofrimento humano não seria um acaso, mas algo planejado nos mínimos detalhes. E não são apenas os gnósticos que falam disso. O hinduísmo nos ensina sobre Maya, a grande ilusão que mantém as almas presas ao mundo material. Para os budistas, a existência é dukkha, sofrimento, e a única saída é o despertar. As religiões antigas já apontavam para a verdade. Vivemos dentro de um sistema que se alimenta do nosso desespero. Mas onde estão as provas dessa prisão? Elas estão em todos os lugares, se você souber onde olhar. Vamos analisar 3 pilares dessa grande ilusão: a dor, o tempo e o controle invisível. Desde o momento em que chegamos ao mundo, já somos jogados em uma engrenagem de sofrimento sem fim. A infância, que deveria ser um tempo de liberdade, vira um treinamento disfarçado. Aprendemos cedo que seguir regras é a única forma de evitar castigos. E quando crescemos, a coisa só piora. Somos empurrados para um sistema que mede nosso valor pelo que a gente produz. Trabalhe, obedeça, pague as contas e depois, simplesmente, desapareça. E se você tentar escapar? O sofrimento se intensifica. Os rebeldes do sistema são taxados de loucos, sonhadores ou irresponsáveis. Não há opção real de liberdade, apenas diferentes formas de prisão. E o mais assustador, todo esse sofrimento não é à toa, ele serve a algo. Em textos esotéricos existe a teoria do Lush, uma energia que seria gerada pela dor humana e coletada por entidades que controlam essa realidade. Ou seja, guerra, miséria e medo não são apenas efeitos colaterais do mundo em que vivemos, são a peça-chave que mantém tudo funcionando. Imagine que você nasceu em uma cela e lhe deram uma única instrução: o tempo está correndo. Desde o primeiro dia, você sente a pressão de fazer algo com esse tempo. Você precisa aprender rápido, crescer rápido, trabalhar, produzir, e tudo isso antes que sua ampulheta se esvazie. Mas quem decidiu que sua vida deveria ser governada pelo relógio? O tempo não é apenas um meio de medir a existência. Ele é um instrumento de tortura. Ele envelhece seu corpo, rouba suas forças e destrói tudo o que você ama. Ele te lembra todos os dias que você está perdendo algo. O tempo não é seu aliado. Ele é o chicote que te mantém correndo dentro dessa prisão. E há algo ainda mais perturbador: o tempo não é real. A física moderna já demonstrou que o tempo é relativo.
uma construção que muda de acordo com a perspectiva. Então, por que somos tão escravizados por algo que nem mesmo existe de forma absoluta? Porque o tempo é parte da ilusão criada para nos manter presos. Se você quisesse prender alguém para sempre, o que faria? Construiria muros altos? Colocaria correntes? Isso poderia funcionar por um tempo, mas o prisioneiro, mais cedo ou mais tarde, tentaria fugir. Agora imagine uma prisão onde o prisioneiro nem sabe que está preso. Esse é o grande truque do sistema. Fazer você acreditar que é livre quando, na verdade, cada escolha que faz já foi pré-determinada para te manter dentro dos limites aceitáveis. Religião, política, economia, educação, todas essas estruturas não existem para te libertar, mas para garantir que você permaneça dentro da Matrix. Você pode votar, pode escolher um emprego, pode mudar de cidade, mas nunca pode sair do jogo. As regras foram escritas muito antes de você nascer. Mas agora que você viu o que está acontecendo, surge a grande pergunta: se este mundo é uma prisão, existe um caminho para escapar? Se este mundo é uma prisão, então cada grito de dor, cada lágrima derramada e cada vida desperdiçada fazem parte de um mecanismo muito maior do que imaginamos. Mas quem se beneficia desse sofrimento? Guerras sem fim, pandemias cíclicas, fomes devastadoras. O padrão se repete há séculos, sempre com desculpas diferentes, mas com um resultado idêntico: dor em escala global. O sofrimento humano não é um acidente da existência, ele é um recurso, e como qualquer recurso, é colhido, refinado e usado para manter esse sistema funcionando. Mas quem está por trás desse ciclo? Quem criou esse sistema onde a morte não é um ponto final, só um recomeço? A resposta pode estar escondida nos textos esotéricos, na própria essência da alma e nas forças que comandam essa realidade. Dizem que o sofrimento nos fortalece, que cada dor enfrentada nos torna mais sábios e resilientes. Mas pense bem, quem inventou essa lógica? Quem foi que decidiu que a evolução espiritual só pode vir através da dor? Culturas antigas falavam sobre uma energia invisível que emana do sofrimento humano. No esoterismo, essa energia é chamada de luz, um tipo de combustível emocional gerado pelo medo, angústia e desespero das pessoas. Os gnósticos alertavam sobre os arcontes, entidades invisíveis que não apenas mantêm este mundo funcionando, mas se alimentam da nossa miséria. Cada guerra, cada tragédia e cada ato de opressão são como rituais energéticos que fortalecem essas forças. A física sugere que energia não pode ser destruída, apenas transformada. Isso significa que cada explosão de dor que sentimos não desaparece, ela é absorvida por algo. Agora pergunte-se: se o sofrimento humano não gera benefício para nós, então quem está lucrando com ele? Você já ouviu a frase: só a morte nos liberta? Mas e se for justamente o contrário? Religiões nos ensinam que a morte é um portal. Alguns dizem que é a passagem para o paraíso, outros falam em reencarnação. Mas há uma teoria muito mais sombria. A morte não é uma saída, mas uma forma de manter o jogo rodando. Os antigos textos tibetanos falam do bardo, o estado intermediário entre vidas. Nesse estado, muitas almas são atraídas para a luz, convencidas por seres divinos a reencarnar. Mas tem algo que não faz sentido. Se a alma fosse realmente livre, por que ela precisaria ser convencida a voltar? Muitos relatos de regressão hipnótica apontam para a mesma experiência. Logo após a morte, a alma encontra seres que dizem que ela tem lições a aprender e que precisa retornar. Mas essas supostas lições nunca parecem terminar. Século após século, vida após vida, a humanidade segue sofrendo. Agora pense, se você estivesse em uma prisão e o carcereiro te dissesse que sair não é uma opção, mas que você pode mudar de cela, isso seria liberdade? Se esse sistema existe, quem está no controle? Quem decidiu que a morte não é uma libertação, mas apenas uma troca de papéis? Mesmo nas tradições mais recentes, há indícios desse controle invisível. A própria Igreja, ao longo da história, silenciou aqueles que tentaram revelar segredos sobre a natureza da alma. Muitos textos sagrados foram editados ou apagados. Por quê? Porque um prisioneiro que sabe que está preso é um problema. Um prisioneiro que acredita que é livre, porém, jamais tentará escapar. E agora que você sabe de tudo isso, fica a grande pergunta: como a gente pode escapar desse ciclo?
Já parou para pensar por que tantas culturas antigas viam a reencarnação não como um presente, mas como uma maldição? Sempre nos venderam a ideia de que renascer é uma oportunidade de aprendizado, um caminho para evoluir e alcançar a iluminação. Mas se esse sistema fosse realmente justo, por que nunca lembramos de nossas vidas passadas? Como podemos evoluir de verdade se, a cada nova existência, começamos do zero, sem nenhuma memória das experiências anteriores? E se a verdade for muito mais sombria? E se a reencarnação não for um processo natural, mas uma armadilha para manter as almas presas aqui? Muitas tradições esotéricas falam sobre um ciclo sem fim de nascimentos e mortes. No hinduísmo e no budismo, esse ciclo é chamado de samsara, e o objetivo sempre foi escapar dele, não continuar girando nessa roda sem fim. Os gnósticos iam além. Para eles, um ser chamado Demiurgo e seus servos aprisionavam as almas no mundo material, impedindo de ascender a níveis superiores de existência. Mas como essa prisão funciona? O que acontece exatamente no momento da morte? E o mais importante, existe um jeito de escapar desse ciclo? Muita gente que passou por experiências de quase morte descreve a sensação de ser atraída para uma luz brilhante, acolhedora, onde encontram seres luminosos que dizem que ainda não chegou a hora e as enviam de volta. Mas pense bem, se somos realmente livres, por que existe algo decidindo quando devemos voltar? Algumas correntes esotéricas acreditam que essa luz nada mais é do que uma isca, um mecanismo de reciclagem que empurra as almas de volta ao jogo. A teoria diz que, ao atravessar essa luz, nossa consciência é apagada e somos induzidos a acreditar que temos uma nova missão a cumprir. E assim, mais uma vez, mergulhamos na Matrix. Já parou para pensar por que tanta gente tem medos irracionais, memórias que não fazem sentido ou até sente uma conexão instantânea com alguém que acabou de conhecer? E se tudo isso fossem apenas resquícios de vidas passadas, fragmentos que o sistema não conseguiu apagar completamente? Se for assim, então a reencarnação não é evolução coisa nenhuma, é um ciclo de prisão. Sempre ouvimos que o karma é essa lei universal que equilibra tudo, que o que a gente faz em uma vida volta na outra. Parece justo, né? Mas e se o karma não for sobre justiça, e sim só mais uma engrenagem que nos mantém presos nesse loop infinito? Se você acredita que precisa pagar pelos seus erros passados, acaba aceitando o sofrimento e a miséria como algo merecido. Você não se revolta contra as injustiças, porque acha que tudo faz parte de um equilíbrio cósmico. Mas isso não é justiça, é um sistema que ensina a conformidade. Os gnósticos diziam que o verdadeiro Criador não impõe sofrimento como pagamento. Essa história de recompensa e punição seria só um truque do demiurgo para manter a humanidade sob controle. O karma, então, não passaria de mais uma corrente, um argumento para convencer a gente de que devemos continuar nesse jogo até pagarmos nossa dívida. Mas pensa bem, quem é que está fazendo essa contabilidade? Quem decide quais são essas tais dívidas e como elas devem ser quitadas? E se existe mesmo um propósito maior na reencarnação, por que será que ninguém se lembra das vidas passadas? A resposta mais simples: porque lembrar seria perigoso demais para o sistema. Se a gente soubesse quem fomos antes, tudo mudaria. A gente entenderia o jogo, perceberia os padrões e talvez encontrasse um jeito de sair. Mas aí é que tá. Quando nascemos, passamos por um reset. Memórias apagadas, mente zerada. Começamos de novo, vulneráveis, fáceis de manipular. Tem gente que passou por regressão a vidas passadas e relatou algo bizarro. Dizem que, ao acessar essas memórias, algumas pessoas se lembram de serem forçadas a voltar, como se fossem empurradas de volta para esse mundo, contra a própria vontade. Elas falam de entidades que monitoram o ciclo, garantindo que ninguém escape. Se isso for verdade, significa que não estamos aqui por escolha, estamos sendo mantidos. Então, se a reencarnação é uma prisão, será que existe uma saída? Muitos textos antigos falam sobre libertação. No budismo tem o nirvana, o estado onde a alma finalmente se livra desse ciclo. No gnosticismo, a chave é o conhecimento verdadeiro, o gnosis, que permite que a alma volte para seu verdadeiro lar. Mas como chegar lá? Primeiro, é preciso recusar a ilusão. Esse mundo, da forma que a gente conhece, não é real no sentido absoluto. Ele é um sistema criado para nos manter presos. Seguir cegamente as regras impostas só fortalece essa prisão. Depois, tem a questão da morte.
E se a luz no fim do túnel for só mais uma armadilha? Algumas tradições dizem que, ao morrer, não devemos ir direto para essa luz, porque ela pode ser um mecanismo de reciclagem. A ideia é manter a consciência e afirmar a vontade de seguir além dela. A consciência é a chave. Quanto mais a gente expande nossa percepção, mais difícil é ser manipulado. Meditação profunda, conhecimento esotérico, autoconhecimento. Tudo isso pode ser ferramenta para escapar do sistema. E por fim, tem o karma. Não aceite o karma como uma sentença eterna. Por que pagar por erros que nem lembramos ter cometido? A verdadeira espiritualidade não impõe culpa nem punição. Ela ensina transformação. Talvez a liberdade esteja justamente em romper com essa corrente e perceber que a gente nunca precisou estar preso. Se esse mundo for realmente uma prisão espiritual e a reencarnação for só um ciclo sem fim de sofrimento, a grande questão é: quem está por trás disso tudo? Quem são os verdadeiros arquitetos desse sistema que nos mantém presos aqui? Desde sempre nos venderam a ideia de que o universo segue uma ordem divina perfeita, mas quando a gente olha de perto, percebe que as coisas não fazem tanto sentido assim. Se tudo fosse regido por um Criador amoroso e justo, por que tanto sofrimento? A verdade é que esse mundo se parece muito mais com uma máquina de dor do que com um plano benevolente. E se esse Criador realmente existe, ele com certeza não é quem governa essa realidade. Os antigos gnósticos tinham uma resposta bem diferente do que estamos acostumados a ouvir. Segundo seus escritos, esse mundo não foi criado por um Deus supremo e bondoso, mas sim por um impostor, o Demiurgo, um ser arrogante, enganador, que aprisionou as almas humanas dentro da matéria e mantém todos nós nesse jogo cruel. Ele não é onisciente, nem compassivo. Na verdade, ele é um tirano cósmico, que se alimenta do nosso sofrimento e nos mantém submissos e ignorantes. E ele não age sozinho. Os gnósticos também falavam sobre os arcontes. São como parasitas energéticos que não têm criatividade própria e, por isso, precisam se alimentar das nossas emoções, especialmente do medo, da dor e do desespero. Quanto mais a gente sofre, mais eles se fortalecem. E onde eles estão? Bom, se o Demiurgo exige adoração, então ele precisa se esconder em lugares que mantenham as pessoas presas ao seu controle. Religiões, crenças limitantes, dogmas que nos ensinam a aceitar a dor como parte do caminho. Tudo isso pode ser parte do jogo. Em vez de nos guiar para a libertação, esse sistema nos mantém presos no ciclo eterno de sofrimento e servidão. Esses seres estão por toda parte, infiltrados em cada aspecto da sociedade, operando das sombras para garantir que ninguém perceba a prisão em que vivemos. Eles moldam o sistema de um jeito tão profundo que quase ninguém questiona. Na religião, espalham dogmas de culpa, medo e submissão, ensinando que questionar é pecado e que o sofrimento é algo necessário. Assim, as pessoas seguem obedientes, aceitando a dor como parte de um plano divino. Na política, dividem a humanidade em nações, ideologias e conflitos intermináveis. Enquanto todos brigam entre si, ninguém percebe o verdadeiro inimigo. O caos e a guerra mantêm as pessoas distraídas e em constante estado de medo. Na economia, criam um sistema baseado em escassez e exploração. Um mundo onde poucos acumulam riquezas e poder, enquanto bilhões lutam apenas para sobreviver. Assim, o foco das pessoas está sempre em trabalhar, pagar contas e sobreviver, sem tempo para questionar o jogo. Na mídia, manipulam a percepção da realidade, criam distrações, banalizam o sofrimento humano e alimentam narrativas que reforçam o sistema. A informação nunca chega de forma pura, sempre vem filtrada, moldada, distorcida. Na educação, implantam um modelo que não ensina a pensar, mas a obedecer. Desde cedo, as novas gerações são treinadas para aceitar a autoridade, seguir ordens e nunca questionar a estrutura do mundo. Pensamento crítico? Isso não interessa para quem quer manter o controle, mas o jogo deles vai além do que a gente vê. O controle não se limita ao mundo físico, ele acontece em níveis espirituais. Muitas tradições falam sobre entidades invisíveis que influenciam a vida humana, sussurram ideias destrutivas, incitam o medo, drenam a energia vital. Elas alimentam o caos, a miséria, o desespero. No hinduísmo, lembram os asuras, seres que lutam para manter o mundo na ignorância. No budismo são parecidos com os Mara, que tentam desviar as almas da iluminação. No ocultismo,
são conhecidos como parasitas astrais, entidades que se conectam às pessoas para sugar sua energia emocional. O pior, a maioria das pessoas nem percebe que está sendo influenciada. O medo, a raiva, a angústia, tudo isso é estimulado o tempo todo, porque são essas energias que mantêm o sistema rodando. E quando alguém começa a despertar, quando percebe a ilusão, o mundo reage contra isso. A Matrix tem seus mecanismos de defesa, e qualquer um que tente escapar vai sentir a resistência. Então a pergunta que fica é: como sair desse jogo? Já percebeu como aqueles que tentam desafiar o sistema são rapidamente silenciados? Os grandes pensadores, visionários e cientistas que ousaram enxergar além da ilusão quase sempre tiveram destinos trágicos. Sócrates, que expôs a ignorância da sociedade, foi condenado à morte. Giordano Bruno, que falou sobre realidades além deste mundo, foi queimado vivo. Nikola Tesla, que tentou libertar a humanidade da dependência energética das corporações, morreu na pobreza e foi praticamente apagado da história. O sistema não aceita ser questionado. Ele não tolera aqueles que tentam quebrar suas regras. E quando alguém começa a perceber a verdade, a resistência vem de todos os lados. As pessoas ao redor passam a tratá-lo como um louco. As instituições criam barreiras para impedir seu avanço. A própria vida parece ficar mais difícil, como se uma força invisível tentasse empurrá-lo de volta à ilusão. E isso acontece por um motivo simples: o despertar é contagioso. Se muitas pessoas perceberem a verdade, o sistema racha. E é por isso que tudo foi meticulosamente projetado para impedir que esse conhecimento se espalhe. Mas se você chegou até aqui, já começou a enxergar, agora, a questão não é mais se o sistema existe. A questão é: existe uma forma de sair? Se este mundo é uma prisão espiritual e o sofrimento humano é a base que sustenta o sistema, a grande pergunta é: alguém já tentou nos avisar? A resposta é sim. Ao longo da história, diversas culturas e tradições deixaram pistas escondidas, advertências sobre a verdadeira natureza desta realidade. Mas, como sempre, essas verdades foram distorcidas, esquecidas ou destruídas por aqueles que querem manter a humanidade cega. E o mais interessante, essas histórias não são apenas lendas, são descrições precisas da prisão em que vivemos e do preço pago por aqueles que tentaram escapar. A mitologia grega nos deu uma das representações mais perfeitas do ciclo de sofrimento que rege este mundo, o mito de Sísifo. Sísifo era um rei astuto que enganou os deuses e descobriu segredos que não deveria. Como punição, ele foi condenado a rolar uma imensa pedra montanha acima, apenas para vê-la rolar de volta para baixo toda vez que se aproximava do topo. O que isso lembra? O ciclo da vida. Trabalhamos, lutamos, sofremos, e no final, a pedra sempre cai de volta. Nada é realmente conquistado. Os gregos entenderam algo profundo. A existência neste mundo não é uma progressão, mas uma repetição sem fim. E o que acontece com quem tenta escapar desse ciclo? Outro mito grego essencial para entender este sistema é o de Prometeu. Ele roubou o fogo dos deuses e o entregou aos humanos. O fogo, aqui, representando o conhecimento e a iluminação. Mas por ter desafiado os deuses e libertado a humanidade da ignorância, Prometeu foi condenado a um castigo terrível. Ele foi acorrentado a uma rocha e todos os dias uma águia devorava seu fígado, que se regenerava durante a noite, para que o sofrimento nunca terminasse. Parece familiar? Toda vez que alguém tenta abrir os olhos da humanidade, o sistema reage com brutalidade. As figuras que ousaram desafiar o status quo foram perseguidas, ridicularizadas e punidas. A história está repleta de mártires do conhecimento. E isso não acontece apenas com grandes líderes e pensadores. Até mesmo em nossa vida pessoal, quando tentamos despertar para a realidade, somos combatidos pelo próprio sistema. Mas os gregos não foram os únicos a nos alertar. As tradições orientais também carregam verdades profundas sobre a natureza deste mundo. No hinduísmo, existe o conceito de Maya, a grande ilusão que nos faz acreditar que o mundo físico é real. Segundo essa visão, a matéria, os desejos e os prazeres sensoriais são uma distração. Eles nos fazem esquecer quem realmente somos. O objetivo final, segundo os sábios hindus, não é viver neste mundo, mas escapar dele. É por isso que muitos mestres espirituais renunciavam à vida material, pois viam nela uma armadilha para a alma. E aqui, chegamos a outra grande pista. A história de Adão e Eva
É uma das mais conhecidas do mundo. Mas será que compreendemos seu verdadeiro significado? Nos ensinaram que Adão e Eva desobedeceram a Deus ao comerem do fruto proibido. Mas e se a história for o oposto do que nos contaram? Nos textos gnósticos, o Criador que proíbe o conhecimento não é o verdadeiro Deus, mas o demiurgo. O fruto proibido representa o despertar espiritual, a libertação da ignorância. O que acontece quando eles comem o fruto? Eles são expulsos do paraíso. Agora pense, se o paraíso era tão perfeito, por que o conhecimento seria proibido? A resposta é assustadora, porque eles estavam em uma prisão e não sabiam. O paraíso, nesse contexto, não era um lugar de liberdade, mas uma cela dourada. E ao despertar, Adão e Eva foram expulsos. Assim como Prometeu foi punido por trazer a luz à humanidade. A lição aqui é clara. O sistema não quer que você saiba a verdade. E por isso, desde os tempos antigos, todo conhecimento que poderia nos libertar foi apagado, distorcido ou transformado em tabu. Agora que entendemos que a verdade esteve escondida por milênios, precisamos perguntar: por que essas histórias foram alteradas? Quem tem interesse em manter a humanidade cega? A resposta sempre esteve bem diante dos nossos olhos. O conhecimento verdadeiro é a chave para escapar dessa prisão. E é exatamente por isso que o sistema faz de tudo para mantê-lo oculto. Queimaram a Biblioteca de Alexandria, onde estavam armazenados textos que poderiam ter mudado o destino da humanidade. Perseguiram os gnósticos, silenciando seus ensinamentos sobre o demiurgo e os arcontes, os verdadeiros arquitetos dessa prisão. Ridicularizaram, desacreditaram e até assassinaram os grandes visionários, cientistas e pensadores que ousaram desafiar a narrativa dominante, porque eles não querem que você acorde. Mas agora que você já percebeu as pistas espalhadas pela história, a grande pergunta é: existe uma saída? Como podemos escapar desse sistema? Se o conhecimento é a ameaça ao controle, então talvez a verdadeira liberdade esteja em desvendar aquilo que nos foi negado. Agora que você sabe que este mundo não é o que parece, que a realidade foi distorcida e que a humanidade foi mantida em um estado de ilusão e sofrimento, surge a pergunta mais importante de todas: existe uma saída? A resposta é sim, mas não espere um caminho fácil ou uma solução mágica. Escapar deste sistema exige mais do que apenas conhecimento intelectual, exige transformação interna, consciência elevada e coragem para desafiar tudo o que nos foi ensinado. A primeira e mais poderosa arma contra o sistema é o questionamento. O mundo nos ensina a aceitar as coisas como são, a não fazer perguntas profundas e a seguir o fluxo. Mas essa passividade é exatamente o que nos mantém aprisionados. Quem te disse que este mundo foi criado por um Deus benevolente? Quem decidiu que a reencarnação é uma dádiva e não uma armadilha? Quem determinou que você precisa trabalhar, obedecer e sofrer para ser uma pessoa boa? O conhecimento verdadeiro começa com a dúvida. Quando você desafia o que foi imposto, você rasga o véu da ilusão. Se os arcontes e o demiurgo se alimentam de uma coisa, essa coisa é o medo. O medo nos mantém submissos. O medo nos faz aceitar a autoridade. O medo nos impede de pensar por nós mesmos. A maior arma da matrix espiritual é a manipulação do medo. O medo da morte faz com que aceitemos qualquer promessa de salvação. O medo do desconhecido nos mantém presos a dogmas e crenças limitantes. O medo da escassez nos obriga a aceitar um sistema econômico injusto. Mas aqui está o segredo. O medo só tem poder sobre você se você acreditar nele. Quando você rompe com o medo, algo incrível acontece. O sistema perde a influência sobre você. Você se torna invisível para o controle emocional e energético que alimenta esse ciclo. E esse é um dos primeiros sinais do verdadeiro despertar. Se este mundo é uma prisão e a reencarnação é um ciclo controlado, o momento da morte é crucial. Muitas tradições esotéricas alertam: não siga cegamente a luz. Isso pode soar estranho, mas muitos relatos de experiências de quase morte sugerem que, ao morrer, as almas são atraídas para uma luz brilhante e encontram entidades que dizem que ainda não é a hora e que precisam voltar e aprender mais. Mas aprender o quê? Quem decide essas missões? A teoria é que essa luz pode ser parte do mecanismo de reciclagem da alma, um sistema criado para nos manter voltando para cá. Se tudo isso for verdade, então a chave para escapar pode estar justamente na consciência no momento da morte. Desde sempre,
Ouvimos que devemos seguir a luz no fim do túnel, que ali está o caminho para a salvação. Mas e se essa luz for apenas mais uma engrenagem do sistema, um mecanismo de reciclagem para nos manter presos aqui? A resposta pode estar naquilo que nos foi ensinado em escolas de mistério e tradições espirituais há milênios. Conhecimentos que foram silenciados, apagados e distorcidos pelo próprio sistema. No momento da morte, não siga a luz automaticamente. Pare e questione. Para onde essa luz realmente leva? Afirme sua vontade de ir além. Não aceite imposições externas sobre sua alma. Se você tem consciência, você tem escolha. Rejeite qualquer entidade que tente dizer o que você deve fazer. O discernimento é sua maior arma. Não aceite nada só porque parece divino ou sagrado. O despertar começa quando entendemos que não somos marionetes nesse jogo. Quando rompemos com o medo e a submissão, percebemos que a verdadeira liberdade não está em promessas externas, mas dentro da nossa própria consciência. Se há algo que os controladores deste mundo temem, é uma humanidade desperta. Quando você começa a expandir sua consciência, você percebe que não é apenas um corpo, não é apenas um nome, não é apenas um cidadão dentro de um sistema. Você é algo muito maior. A meditação profunda pode ajudar a romper as amarras da mente e do ego. O autoconhecimento permite que você descubra sua verdadeira natureza. O estudo de ensinamentos ocultos e antigos pode revelar verdades que foram escondidas de nós. A consciência elevada não pode ser aprisionada. Quando você atinge um estado de despertar profundo, os mecanismos de controle deste mundo começam a falhar. Você passa a ver além das ilusões e, quando vê, não pode mais ser enganado. Tudo neste sistema foi projetado para te fazer sentir pequeno, impotente e insignificante. Desde a infância, somos ensinados que somos frágeis, que precisamos de líderes, que não temos controle sobre nosso destino. Mas essa é a maior mentira do sistema. Sua vontade é a sua força suprema. O livre-arbítrio é o único elemento que os arcontes não conseguem controlar completamente. Eles podem manipular, influenciar e enganar, mas não podem forçar sua alma a seguir algo que ela rejeita completamente. A verdadeira libertação começa quando você assume o controle da sua própria existência, recusando-se a ser uma peça dentro da máquina. Não aceite mais viver no medo. Não aceite mais ser um escravo de um sistema invisível. Não aceite mais que sua alma seja usada como um recurso para esse ciclo infinito de sofrimento. A verdadeira saída não está fora, está dentro de você. O que você faz com essa informação agora depende de você. Mas uma coisa é certa: agora que você viu a verdade, não há como voltar atrás. Você pode escolher ignorar isso e seguir sua vida como antes, aceitando o mundo como ele é. Ou pode decidir que é hora de despertar e sair do jogo. A escolha é sua, mas saiba disso: o despertar não pode ser parado. Quanto mais pessoas enxergam além da ilusão, mais fraco o sistema se torna. E se você chegou até aqui, significa que você já começou a sua libertação. Agora, só resta uma pergunta: o que você vai fazer com esse conhecimento? Se você chegou até aqui, quero que saiba de uma coisa: você já começou a despertar. O simples fato de questionar a realidade ao seu redor, de buscar respostas além do que nos foi ensinado, significa que algo dentro de você reconhece que existe algo errado com este mundo. E se eu te dissesse que há um caminho para acessar um nível de consciência ainda mais elevado? Com o sucesso transformador do e-book A Arte do Pensamento Positivo, é hora de elevar sua mente a um novo patamar. Então, se você quer realmente mudar o rumo da sua vida, eu te convido a conhecer o Playbook, O Poder da Mente Superior. Com ele, você vai aprender técnicas que a igreja e sociedades secretas esconderam por séculos. O que você faria se pudesse controlar o seu destino? Além disso, você ainda recebe um áudio secreto de ativação do terceiro olho e o guia prático de manifestação divina totalmente de graça. Clique no primeiro link fixado e dê o primeiro passo para criar a realidade dos seus sonhos. Te vejo do outro lado, e eu sei que essa jornada não é fácil. No começo, tudo parece confuso, como se cada verdade descoberta apenas abrisse portas para novas perguntas. Mas não se engane, essa é a prova de que você está no caminho certo. Eu me lembro da primeira vez que percebi que o mundo não era o que parecia. Foi como cair em um abismo sem fundo. Cada novo conhecimento destruía certezas que eu carregava a vida inteira, mas com o tempo percebi que esse processo não era sobre medo, e sim sobre liberdade.
E agora, você está nesse mesmo ponto. Você viu as engrenagens do sistema, as correntes invisíveis que nos mantêm presos e, mais importante, percebeu que existe um caminho para escapar. Agora eu preciso te pedir algo. Compartilhe esse conhecimento. Não estou falando de espalhar teorias ou tentar convencer os outros à força. Estou falando de continuar a questionar, continuar a buscar e ser um exemplo vivo de que é possível sair da Matrix. E já que estamos falando de libertação, que tal começar com um pequeno ato de rebeldia? Deixe seu like, comenta aqui embaixo e se inscreva no canal. Eu sei, parece uma coisa simples, mas cada vez que você interage, o algoritmo é forçado a entregar esse conteúdo para mais pessoas. E quanto mais gente acordar, mais perto estaremos de quebrar esse sistema. Agora, antes de sair, um último desafio. 2 vídeos apareceram na sua tela agora, mas eu não vou te dizer sobre o que eles são. Apenas te garanto uma coisa. Se você chegou até aqui, você precisa ver o que vem a seguir. Então, o que vai ser? Você vai voltar para a ilusão ou dar o próximo passo? A escolha é sua.